Olá, boa noite. Cá estamos nós novamente em mais um episódio da noite, começando o ano de 2026. Primeiro episódio aí de 2026, que a gente vai abrir de maneira muito apropriada com sono, que consiste no seguinte, o episódio de hoje. Eu acabei de terminar de ler um livro, né? Chamado. Um livro muito bom, né? Deixo aí a recomendação. O livro chamado O Sabor do Arquivo, da francesa Arlette Farge. Farge, não sei como é que fala o francês, mas é um livro que tem disponível pela editora Edusp. É um livro barato, não é um livro caro, é bem acessível, pelo menos essa edição. E fazendo um resumo aqui do livro, e por que é um livro adequado para esse começo do ano para o podcast do sono? Porque veja bem o nome do livro, O Sabor do Arquivo. É um livro na área da arquivologia, da historiografia, sobre a leitura e a convivência em arquivos. E aí, falando dessa maneira, parece um livro muito chato e monótono. E isso é bom para você dormir. Chatice e monotonia. Né? Gerar ali um embalo completamente tedioso e desinteressante para que você possa dormir. É claro que gosto é gosto e cada um tem o seu. E claro que a citação desse livro pode parecer extremamente tediosa, talvez para a maioria das pessoas, para a esmagadora maioria das pessoas, ou para quase 99% das pessoas. Mas se você é uma pessoa que se interessa por historiografia, arquivologia ou sociologia baseado nesse percurso histórico, né, e manipulação de documentos, esse livro é um livro muito bom. E ele tem uma estrutura muito diferente. Eu achei uma estrutura muito, muito bacana. A Arlette Farge, né, Farge, ela escreve de uma maneira poética e técnica ao mesmo tempo. Então é um texto bastante acadêmico, né? Então é um texto bastante afeito às discussões um pouco técnicas e mais teóricas sobre a manipulação de arquivos para produção historiográfica e, enfim, de estudos sociais. Mas ao mesmo tempo ela não perde uma beleza de, de uma prosa que ela cria, que é uma verdadeira poesia do cotidiano. Ela descreve com minúcia os procedimentos de pesquisa em arquivo, que parece ser uma coisa muito chata, que para quem não conhece pesquisa em arquivo, você vai até uma sala de uma biblioteca, de uma instituição, né, de guarda ali dos documentos e fica ali sozinho, em silêncio, pesquisando, mexendo em papéis velhos ali com luvinha, máscara. Hoje em dia, com a internet, você pode fazer isso de casa, porque tem muito documento digitalizado, então. Mas também é esse exercício solipsista, né, de você estar ali baixando documentos no computador e olhando, lendo, buscando e enfim. E todos esses procedimentos, desde o procedimento de você acordar cedo para buscar um bom lugar para se sentar num arquivo, até as reflexões mais densas sobre como tratar
o arquivo e o que está escrito no arquivo, né? Os regimes de verdade, as reflexões que a gente tem que ter, desde essa coisa mais cotidiana e pragmática, procedimental, até a discussão teórica de alto nível, vamos colocar assim, ela perpassa, né, por todo o livro essas discussões sempre com um ar muito poético para descrever esses procedimentos, essas discussões, conferindo para uma atividade que parece tão tediosa um prazer quase que orgástico e uma poesia do inacreditável que surge ali. E, de fato, para quem gosta de mexer com isso, é o que a gente sente muitas vezes, né? E então é um livro muito bacana, é um livro curto, ele tem 120 páginas, né, de leitura. Eu diria que é um livro de leitura fácil, se você está ali já acostumado, talvez com o mínimo de algumas discussões. Mas assim, é facilmente um livro que eu recomendaria para uma pessoa, tipo assim, eu quero fazer história, eu quero fazer arquivologia, não sei o que que é. Leia esse livro aqui, você vai pegar um pouco, né, da coisa. E eu quero ler o primeiro capítulo desse livro, que é como o livro abre, que é o capítulo Milhares de Vestígios. São algumas poucas páginas, acho que são 10 páginas. E é um livro pequenininho, assim, ele não chega a ser um livro de bolso, mas ele é um livro menorzinho. Eu acho que, deixa eu ver até onde eu quero ir aqui. Não, é até aqui mesmo. Amanhã na Biblioteca do Arsenal. Enfim, e uma coisa interessante desse livro também é que, como eu disse, ela vai descrevendo desde você entrar ali no arquivo até as reflexões teóricas. E eu não conhecia essa pesquisadora, né, essa intelectual francesa até então, mas pelo que parece ela trabalha muito com arquivos da época da Revolução Francesa ou antes da Revolução Francesa, com essa parte da história. E aí ela usa a própria pesquisa que ela está fazendo, o contato que ela tem direto com esses arquivos, como um exemplo de como lidar com os arquivos, né, de forma geral. Isso também é muito legal, porque ela parte de uma experiência concreta, ou de algumas experiências concretas, analisando um arquivo muito específico, que são os arquivos judiciários da polícia ali de Paris, do século XVIII, pré-revolucionária e tal. Mas ela, desse lugar específico, desse exemplo concreto, ela vai tecendo comentários que a gente vai usar para analisar qualquer arquivo de qualquer época e assim por diante, né? E o fato dela usar esses exemplos concretos, específicos, né, mas concretos, de fato dá uma solidez e uma inteligibilidade maior para o que ela está falando. E a leitura é tanto melhor quanto você já tenha tido uma experiência, nem que seja mínima, de ficar um dia no arquivo pesquisando alguma coisa, né? Ou nem que seja pesquisando em arquivos hoje em dia no computador, né? Claro que esse texto é da década de 80, se eu não me engano, publicado originalmente. Mas o livro fica tanto quanto melhor na medida em que você tem essa experiência. 89 o livro foi lançado. Enfim, então, dado esse contexto inicial, que já deu aí quase 10 minutos de podcast, eu vou começar a leitura. Não sei se eu vou conseguir ler o capítulo todo. Deixa eu ver onde é que ele vai. Porque o capítulo também é dividido em algumas sessões, né? Acho que talvez não, o capítulo todo seja muita coisa. Mas vamos vendo aqui, né? Milhares de vestígios, esse é o nome do
do capítulo em questão. Tenho que olhar também se o microfonezinho não vai desligar, né? Sempre bom dar essa olhada. Vai que eu tô falando aqui e ele dá uma parada, né, cardíaca no negócio. Enfim, milhares de vestígios. Verão ou inverno, é sempre gelado. Os dedos se entorpecem ao decifrá-lo, ao mesmo tempo em que se tingem de poeira fria no contato com papel pergaminho ou chinfrom. É pouco legível a olhos mal exercitados, ainda que às vezes venha revestido de uma escrita minuciosa e regular. Encontre-se sobre a mesa de leitura, geralmente em pilha, amarrado ou cintado. Em suma, em forma de feixe. Os cantos, carcomidos pelo tempo ou pelos roedores. Precioso, infinitamente, e danificado. Manipule-se com toda a delicadeza, por medo de que um anógeno princípio de deteriorização se torne definitivo. Ao primeiro olhar, é possível saber se já foi ou não consultado, uma única vez que seja, desde sua conservação. Uma pilha intacta é fácil de reconhecer, não por seu aspecto. Pode ter se mantido ao abrigo por longo tempo entre porões e inundações, guerras ou debacles, geadas e incêndios. Mas por esse modo específico de estar uniformemente recoberta por uma poeira não volátil, que se recusa a dissipar-se ao primeiro sopro. Fria escama cinzenta depositada pelo tempo. Sem outro vestígio, a não ser aquele muito pálido da faixa de tecido que a circunda e a retém em seu meio, vergando-a imperceptivelmente. O arquivo judiciário é específico. Aqui será examinado somente, ou quase, o do século XVIII, reunido em séries do Arquivo Nacional, na Biblioteca do Arsenal e na Biblioteca Nacional. Sobre ele, assentou-se o nosso trabalho de historiador. Para evitar o peso das repetições inúteis, onde se lê arquivos, daqui para frente, entenda-se arquivo judiciário. Nesse século, ele não tem nada dos manuscritos medievais com admiráveis iluminaturas. É simplesmente um dos recursos que a monarquia utiliza para administrar civil e penalmente, e que o tempo reteve como vestígio de seu escoamento. Como hoje, mas de maneira singular, a polícia lavra autos e preenche registros. Os comissários e os inspetores de polícia remetem aos seus superiores anotações e relatórios. Os delinquentes são submetidos a interrogatórios e as testemunhas prestam seus depoimentos a escrivãs que anotam sem pontuar, conforme a maneira fluente do século. É disso que é feito o arquivo judiciário do século XVIII. Da acumulação, folha sobre folha, de queixas, processos, interrogatórios, informações e sentenças. Aqui repousam a pequena e a grande delinquência, ao mesmo tempo que os incontáveis relatórios e informações policiais sobre uma população que se busca ativamente vigiar e controlar. Tudo isso formam pilhas, classificadas cronologicamente, mês após mês. Pode também formar registros com encadernação de pele, é mais raro, ou ser reunido em caixas de papelão cinza contendo dossiês penais classificados por nome e por ano. O arquivo supõe o arquivista, uma mão que coleciona e classifica. E, embora o arquivo judiciário seja, com toda a evidência, em todas as bibliotecas ou depósitos de arquivos departamentais, o mais
brutalmente conservado, isso é, simplesmente guardado em estado bruto, sem encadernação, sem capa, apenas reunido e atado por um feixe de palha, de certo modo está preparado para um uso eventual. Uso imediato aquele de que o século XVIII necessitava para a sua alocação de sua polícia. Uso diferido, talvez, inesperado, para aquele ou aquela que decide tomar o arquivo como testemunha mais de 2 séculos depois, e privilegiá-lo quase que exclusivamente em relação a fontes impressas mais tradicionais e também mais diretamente acessíveis. O arquivo não se parece nem com os textos, nem com os documentos impressos, nem com os relatos. Os relatos são folhas soltas, impressas, difundidas no século XVIII, que narravam fatos do dia a dia, prodígios, curiosidades diversas. Enfim, o arquivo não se parece nem com os textos, nem com os documentos impressos, nem com os relatos, nem com as correspondências, nem com os diários, e nem mesmo com as autobiografias. É difícil em sua materialidade, porquanto desmensurado, invasivo como as marés de equinócios, as avalanches ou as inundações. A comparação com fluxos naturais imprevisíveis está longe de ser fortuita. Quem trabalha em arquivos se surpreende muitas vezes falando dessa viagem em termos de mergulho, de imersão e até de afogamento. O mar se faz presente. Aliás, repertoriando inventários, o arquivo permite essas evocações marinhas na medida em que se subdivide em fundos. É o nome que se dá, fundos, a esses conjuntos de documentos, homogêneos pela natureza das peças que comportam, ou reunidos pelo simples fato de que um dia terem sido doados ou legados por um particular que detinha sua propriedade. Fundos de arquivos numerosos e amplos, arrimados nos porões das bibliotecas. A imagem desses enormes bancos de rochedos chamados de baixios no Atlântico, e que só se mostram 2 vezes por ano nas grandes marés. Fundos de arquivos cuja definição científica felizmente não esgota nem seus mistérios e nem sua profundeza. Conjunto de documentos, quaisquer que sejam suas formas ou seu suporte material, cujo crescimento se deu de maneira orgânica, automática, no exercício das atividades de uma pessoa física ou jurídica, privada ou pública, e cuja conservação respeita esse crescimento sem jamais desmantelá-lo. Nas bibliotecas, os funcionários, conservadores e arquivistas não se perdem no mar, referem-se a ele em número de quilômetros distantes que ocupa. É uma outra forma de gigantismo ou um gesto astucioso de domá-lo que já sinaliza a utopia presente na vontade de um dia apossar-se dele exaustivamente. A metáfora do sistema métrico cria o paradoxo. Disposto ao longo das prateleiras, medido em metros de fita, como nossas estradas, ele parece infinito, talvez até indecifrável. Seria possível ler uma estrada, ainda que ela fosse de papel? Desconcertante e colossal, o arquivo atrai mesmo assim. Abre-se brutalmente para um mundo desconhecido em que os rejeitados, os miseráveis e os bandidos fazem a sua parte em uma sociedade vigorosa e instável. Sua leitura provoca de imediato um efeito de real, que nenhum impresso, por mais original que seja, pode suscitar. O impresso é um texto dirigido intencionalmente ao público. É organizado para ser lido e compreendido por um grande número de pessoas. Busca divulgar e criar um pensamento, modificar um estado de coisas a partir de uma história ou de uma reflexão. Sua ordem e sua estrutura
obedecem a sistemas mais ou menos fáceis de decifrar. E, independentemente da aparência que assumam, ele existe para convencer e transformar a ordem dos conhecimentos. Oficial, ficcional, polêmico ou clandestino, difunde-se a grande velocidade no século das luzes, rompendo as barreiras sociais, muitas vezes perseguido pelo poder real e seu serviço de livraria. Disfarçado ou não, ele é carregado de intenções, sendo que a mais singela e a mais evidente é a de ser lido pelos outros. Nada a ver com arquivo, vestígio bruto de vidas que não pediam absolutamente para serem contadas dessa maneira, e que foram coagidas a isso porque um dia se confrontaram com as realidades da polícia e da repressão. Fossem vítimas, querelantes, suspeitos ou delinquentes, nenhum deles se imaginava nessa situação de ter de explicar, reclamar, justificar-se diante de uma polícia pouco afável. Suas palavras são consignadas uma vez ocorrido o fato, e ainda que no momento elas tenham uma estratégia, não obedecem à mesma operação intelectual que o impresso. Revelam o que jamais teria sido exposto, não fosse a ocorrência de um fato social perturbador. De certo modo, revelam um não dito. Na brevidade de um incidente que provocou a desordem, elas vêm a explicar, comentar, relatar como aquilo pôde acontecer em suas vidas, entre vizinhança e trabalho, ruas e escadas. Sequência curta em que, a propósito de uma lesão, de um tumulto ou de um roubo, se erigem personagens, sinuetas barrocas e claudicantes, cujos hábitos e desfeitos logo se fica conhecendo, e cujas boas intenções e formas de vida às vezes são detalhados. O arquivo é uma brecha no tecido dos dias, a visão retraída de um fato inesperado. Nele, tudo se focaliza em alguns instantes de vida de personagens comuns, raramente visitados pela história, a não ser que um dia decidam se unir em massa e construir aquilo que mais tarde se chamará de história. O arquivo não escreve páginas de história, descreve com as palavras do dia a dia, e no mesmo tom, o irrisório e o trágico, onde o importante para a administração é saber quem são os responsáveis e como puni-los. Perguntas e respostas se sucedem. Cada queixa, cada ato é uma cena na qual se diz aquilo que normalmente não vale a pena ser dito. E menos ainda escrito. Os pobres não escrevem, ou muito pouco, sobre biografia. O arquivo judiciário, domínio do pequeno delito antes de ser o grande crime, mais raro, guarda mais incidentes de pouca importância do que assassinatos graves, e exibe a cada página a vida dos mais carentes. Esse tipo de arquivo foi comparado algumas vezes com notas, essas pequenas matérias jornalísticas destacadas por meio de fios que informam sobre aspectos insólitos da vida das pessoas. O arquivo não é uma nota. Não foi composto para surpreender, agradar ou informar, mas para servir a uma polícia que vigia e reprime. É a coleta de palavras, falsificadas ou não, verídicas ou não. Esse é um outro problema, cujos autores, coagidos pelo fato, jamais imaginariam que pronunciariam um dia. É nesse sentido que ela obriga a leitura cativa e cativa o leitor, produz nele a sensação de finalmente captar o real, e não mais de examiná-lo através do relato sobre, do discurso de. Nasce assim o sentimento ingênuo, porém profundo, de romper um véu, de atravessar a opacidade do saber e de chegar, como depois de uma longa viagem certa, ao essencial dos seres e das coisas. O arquivo age como um desnudamento.
Encolhidos em algumas linhas aparecem não apenas o inacessível, como também o vivo. Fragmentos de verdade até então retidos saltam à vista, ofuscantes de nitidez e de credibilidade. Sem dúvida, a descoberta do arquivo é um maná que se oferece, justificando plenamente seu nome, fonte. Diferente de qualquer outra, a fonte de interrogatórios e de testemunhos policiais parece realizar um milagre, o de ligar o passado ao presente. Ao descobri-la, tem-se a impressão de não estar mais trabalhando com os mortos. A história, evidentemente, é, antes de tudo, um encontro com a morte. E de que a matéria é tão sutil que requer ao mesmo tempo a afetividade e a inteligência. É uma sensação estranha esse súbito encontro com existências desconhecidas, acidentadas e plenas, que misturam, como que para complicar mais, o próximo, muito próximo, e o distante, o defunto. Alguém dirá que a descoberta de uma autobiografia ou de um diário íntimo pode criar efeitos comparáveis, mas há ainda uma grande diferença. O caderno mais íntimo, largado em um canto de sótão e encontrado alguns séculos depois, sugere que, apesar de tudo, quem o escreveu pretendia, de algum modo, ser descoberto, e acreditava que os acontecimentos de sua vida tinham de ser redigidos. O arquivo não tem absolutamente esse caráter. A testemunha, o vizinho, o ladrão, o traidor e o rebelde não queriam registro. Outras necessidades fizeram com que suas palavras, seus atos e seus pensamentos fossem consignados. E isso muda tudo. Não apenas o conteúdo do que é escrito, mas também a relação com ele. Sobretudo, a relação com o efeito de real, mais persistente e tenaz, para não dizer mais invasivo. Vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho, né? Uma manhã na biblioteca do Arsenal. Pano sobre os dedos. Rude suavidade não habitual para as mãos acostumadas até agora ao frio do arquivo. Pano branco e sólido infiltrado entre duas folhas, recoberto por uma letra bonita e firme. É uma carta. Deduz-se que se trata de um prisioneiro da Bastilha, encarcerado há muito tempo. Ele escreve à sua mulher, uma missiva suplicante e afetuosa. Aproveita o envio de suas roupas à lavadeira para introduzir entre elas essa mensagem. Ansioso pelo resultado, pede à sua lavadeira que, em resposta, faça a gentileza de bordar uma cruzinha azul em uma de suas meias limpas. Esse será para ele o sinal tranquilizador de que seu bilhete de tecido foi devidamente recebido por sua esposa. Encontrado em arquivo, o pedaço de pano diz por si só que, evidentemente, não houve cruzinha azul bordada na meia limpa do prisioneiro. Um dossiê levemente inflado, abriu-o com cuidado, pendurado com alfinete no alto de uma página. Um saquinho minúsculo de pano grosseiro contendo uma matéria não identificável à primeira vista. Acompanha o conjunto uma carta de um médico do campo relatando à Sociedade Real de Medicina que conhece uma moça, sincera e virtuosa, de cujos seios brotam todos os meses golfadas de grãos. O pequeno saco pendurado é a prova disso. Abrir ou não o que jamais foi aberto em 2 séculos. Abrir com precaução, retirar o alfinete espesso que cravou 2 grandes buracos na sarja, um pouco manchados de ferrugem. Melhor assim. Será mais fácil fechar de novo o saco exatamente como antes, ajustando o alfinete aos seus vestígios. Alguns grãos escapam, dourados como no primeiro dia,
esparramam-se sobre o arquivo amarelado. Breve raio de sol. Talvez fosse realmente um pouco dessa jovem flor em que acreditava seu médico. Jogo de metáforas, mas também poder surpreendente desses grãos intactos, tão reais quanto imateriais, supostamente fruto de um corpo e, ao mesmo tempo, uma das explicações científicas da menstruação. Nada melhor que descrever o efeito de real que se sente do que esses dois objetos encontrados ao acaso na consulta a dossiês. Sem falar das cartas de baralho, cujo verso serve às vezes para rabiscar contas ou anotar o endereço. Nem mesmo os desenhos ou garranchos nas margens de um ou outro auto que testemunham momentos de desvaneio de um escrivão pouco concentrado ou a pena distraída de um inspetor relendo seus papéis. Como se desse mundo desaparecido retornassem também vestígios imateriais dos instantes mais íntimos e menos revelados de uma população às voltas com o assombro, a dor ou um fingimento. O arquivo petrifica esses momentos ao acaso e na desordem. Aquele que o lê, que o toca ou que o descobre é sempre despertado primeiramente por um efeito de certeza. A palavra dita, o objeto encontrado, o vestígio deixado, tornam-se representações do real. Como se a prova do que foi o passado estivesse ali, enfim, definitiva e próxima. Como se, ao folhear o arquivo, se tivesse conquistado o privilégio de tocar o real. Então, por que discursar, fornecer novas palavras para explicar aquilo que simplesmente já repousa sobre as folhas ou entre elas? A invasão dessas sensações dura pouco, como aliás ocorre com as miragens, pelo que se diz. Embora o real apareça estar ali, visível e palpado, na verdade, só fala de si mesmo, e é ingenuidade acreditar que atingiu sua essência nesse ponto. O retorno aos arquivos, às vezes é penoso. Depois do prazer físico da descoberta do vestígio, vem a dúvida mesclada à impotência de não saber o que fazer dele. É verdade que a carta de pano é emocionalmente tocante, e sem dúvida muitos museus ficariam felizes de expô-la em mostruário. Mas não é isso que importa. A questão reside na difícil interpretação de sua presença, na busca de seu significado, na localização de sua realidade em meio aos sistemas de signos dos quais a história pode tentar ser a gramática. Os grãos ensolarados e as cartas de baralho são ao mesmo tempo tudo e nada. Tudo porque surpreendem, desafiam o sentido. Nada porque são meros vestígios brutos que remetem apenas a eles mesmos, caso se atenha só a eles. Sua história existe apenas no momento em que são confrontados com certos tipos de indagações, e não no momento em que são recolhidos, por mais que isso cause alegria. Contudo, ninguém jamais esquece a cor dos grãos vislumbrados um dia, e nem das palavras em tecido. Convenhamos, não é muito comum trigo brotar num arquivo. Passada a surpresa, a monotonia dos fatos coletados prevalece sobre as descobertas. Uma vaga lancidão se torna a leitura pesada. Evidentemente, nenhuma queixa é idêntica à outra. Nenhum tumulto perturba a vizinhança da mesma maneira, mas os autos têm todos o mesmo formato, e os interrogatórios, à primeira vista, mais ou menos a mesma estrutura. Assim como as informações, a verificação das testemunhas, a sentença pronunciada. Entre banimento temporário e 3 anos de galés, muitos bandidos ganham as ruas sem terem tido mais do que alguns instantes para bradarem seu crime ou dizerem que jamais estiveram no lugar onde o agente da polícia os deteve.
Os registros de delinquente ou de prisioneiros são pouco manuseáveis. É preciso apoiá-los em um suporte de madeira para consultá-los. Além de lacônicos, eles mantêm víveis em incontáveis colunas milhares de nomes desconhecidos acompanhados de informações escassas que em um primeiro momento não se sabe como tratar. Longe da precisão dos registros de hoje, eles oferecem apenas o esboço de um fichamento e de um controle ainda nos seus primórdios. São listas extensas e cansativas, geralmente redigidas por um mesmo escrivão, às vezes interrompidas não se sabe por quê e jamais retomadas. Apesar de um título promissor indicando uma vasta cronologia que nunca será obedecida. Esses problemas de continuidade do arquivo judiciário não são fáceis de resolver, e as listas servem mais à história quantitativa do que às das mentalidades. Conta-se que um dia, para escapar do tédio, uma frequentadora assídua das salas de arquivo colocou em cada dedo um anel ou uma aliança, com o único objetivo de ver o brilho da luz enquanto as suas mãos passavam e repassavam indefinidamente ao longo de altas páginas, para não perder o suco desse material que, em última análise, raramente é mudo, apesar de opaco. O arquivo é abundante em personagens, mas mais que qualquer texto ou qualquer romance. Esse aglomerado incomum de homens e mulheres, cujo anonimato não diminui em nada com a revelação de seus nomes, reforça no leitor uma impressão de isolamento. O arquivo impõe logo de início uma enorme contradição. Ao mesmo tempo em que invade e emerge, ele conduz por sua desmesura a solidão. Uma solidão em que pululam tantos seres vivos que parece quase impossível dar conta deles, ou seja, fazer sua história. Milhares de vestígios. É o sonho de todo pesquisador. Pensemos um único instante nos historiadores da antiguidade, por exemplo. Sua abundância seduz e incita, ao mesmo tempo em que mantém o leitor em uma espécie de inibição. O que quer dizer exatamente? Dispor de inúmeras fontes e como conseguir tirar do esquecimento existências que jamais foram lembradas, nem mesmo em vida, a não ser eventualmente para serem punidas ou admoesteadas. Se a história é a ressurreição intacta do passado, a tarefa é impossível. Porém, esse aglomerado persistente parece uma súplica. Diante dela, talvez se esteja tão sozinho como o indivíduo diante da multidão. Sozinho e um pouco fascinado. Porque se pressente ao mesmo tempo a força do conteúdo e a impossibilidade de decifrá-lo, a ilusão de restituí-lo. A tensão se organiza, em geral de modo conflituoso, entre a paixão de recolhê-lo inteiro, de oferecê-lo integralmente à leitura, de jogar com seu lado espetacular, com seu conteúdo ilimitado, e a razão, que exige que ele seja habilmente questionado para adquirir sentido. É entre paixão e razão que se decide escrever a história a partir dele. Ambos, lado a lado, sem que um jamais supere o outro ou o sufoque, e sem jamais se confundirem ou se justaporem, mas imbricando seu caminho até que não se coloque mais a questão de ter de distingui-los. Consideramos, por ora, que o arquivo encontra-se sobre a mesa da biblioteca, depositado pelo funcionário no estado em que foi recolhido e classificado, e, portanto, disponível para ser manipulado por mãos desejosas de consultá-lo. Esse é de longe o caso mais frequente, visto que a automação avança a passos lentos na França. Os manuscritos do século XVIII, extremamente frágeis, não podem ser fotocopiados,
e a modernidade os retém apenas através de microfilmes ou microfichas, indispensáveis, mas lesivas aos olhos. Examinar o arquivo, folheá-lo, ir de trás para frente, torna-se impossível agora com essa técnica impiedosa que modifica sensivelmente sua leitura e, portanto, sua interpretação. Úteis para a conservação, esses sistemas de reprodução do arquivo permitem, evidentemente, outras maneiras fecundas de colocar questões aos textos, mas farão com que algumas esqueçam a abordagem tátil e imediata do material, essa sensação prensível de vestígios do passado. O arquivo manuscrito é um material vivo, enquanto sua reprodução microfilmada é um pouco letra morta, ainda que se revele necessária. Ler o arquivo é uma coisa, encontrar o meio de retê-lo é outra. Pode parecer estranho afirmar que as horas passadas na biblioteca consultando o arquivo são horas passadas copiando, sem mudar nenhuma palavra. No fim do dia, após esse exercício banal e estranho, muitas vezes questiona sobre essa ocupação industriosa e obsessiva. Tempo perdido ou meio utópico de reencontrá-lo custe o que custar? Tempo que lembra um pouco os outonos da infância e da escola primária, passados entre folhas mortas, copiando palavras ou ditados que o professor julgava, na mesma manhã, como extremamente mal feitos. É isso, mas é também uma outra coisa indefinível. Trata-se de um espaço situado entre a aprendizagem infantil da escrita e o exercício maduro de beneditos aplicados, cuja vida é devotada a copiar textos. Nos tempos da informática, basta revelar esse gesto de copiar para ele ser taxado imediatamente de imbecilidade. De resto, talvez seja mesmo. Há sem dúvida uma certa imbecilidade em apenas copiar, ao invés de tomar notas ou simplesmente resumir a ideia principal de um documento. Imbecilidade aliada à obstinação inquebrantável, para não dizer maníaca e arrogante, a menos que se considere esse desenho absoluto de palavras como uma necessidade, um meio privilegiado de conviver e de provar a diferença. Pode-se ouvir a voz da razão repetir para si mesmo que é perfeitamente possível conhecer Diderot sem jamais sentir necessidade de copiá-lo. Porém, diante do arquivo manuscrito, há uma urgência, a de introduzir-se pelo gesto na torrente inconstante de frases, na sequência irregular de perguntas e respostas, na anarquia de palavras. Introduzir-se, mas também se deixar levar entre a familiaridade e a expatriação. O sabor do arquivo passa por esse gesto artesão, lento e pouco rentável, em que se copiam textos, pedaço por pedaço, sem transformar sua forma, sua ortografia ou mesmo sua pontuação, sem pensar muito nisso, e pensando o tempo todo, como se a mão, ao fazê-lo, persistisse ao espírito ser simultaneamente cúmplice e estranho ao tempo e a essas mulheres e homens que vão se revelando, como se a mão, ao reproduzir à sua maneira o formato de sílabas e de palavras de outrora, conservando a sintaxe daquele século, penetrasse no tempo com mais audácia do que por meio de notas refletidas, em que a inteligência teria selecionado previamente o que lhe parece indispensável, deixando de lado o excedente do arquivo. Esse gesto de aproximação se impôs a tal ponto em que não se distingue mais do resto do trabalho. O arquivo, copiado à mão em uma página em branco, é um fragmento de tempo capturado. Só mais tarde separam-se os temas, formulam-se as interpretações. Isso toma muito tempo e às vezes faz mal ao ombro, provocando o estiramento do pescoço, mas ajuda a descobrir o sentido.
Então, esse aí é o primeiro capítulo do livro O Sabor do Arquivo. Eu espero que você tenha gostado ou que você tenha dormido, e uma boa noite.